Iniciando agora o meu, o seu, o nosso café da manhã com Deus. Ilustrações na palavra de Deus. Eu venho trazer agora uma ilustração para você, meu irmão. Uma ilustração para você, minha irmã. E o nome, o título dessa ilustração é O Tic-Tac do Relógio. Esta ilustração começa assim. Uma certa vez, um grande fazendeiro, muito poderoso, uma propriedade enorme, estava visitando cada setor de sua propriedade. Ele foi ver os seus animais, ele foi ver as pastagens, ele foi ver as plantações, foi visitando item por item. Chegou no celeiro, ele foi ver como estava o celeiro e adentrou ali. E ele perdeu um objeto de muito valor que ele tinha. Um objeto que era dado de pai para filho, de pai para filho. Estava em seu poder. Era um objeto que ele ia passar para o seu filho. Com todo o carinho, com todo o amor, da mesma forma que ele recebeu de seu pai. E ele perdeu este relógio dentro desse celeiro. E ele procurou, ele olhou e não encontrou. Ele saiu para fora, chamou os seus funcionários, chamou um por um e pediu: adentre, ache o meu relógio, porque é muito importante para mim esse relógio. Tem um valor sentimental muito grande. E aquele que achar esse relógio, eu vou recompensá-lo. Os funcionários, na hora que ficou sabendo que existiria uma recompensa, se animaram. Um por vez foi entrando nesse celeiro. E foi procurando, procurava e não encontrava. Procurava e não achava. Ia um após o outro. Reviravam, olhavam, analisavam. Colocavam luz aonde já estava iluminado. Arrastavam as coisas e não encontravam este relógio. O tempo foi passando. O dia foi escurecendo. E esse homem foi se entristecendo porque estava perdendo um objeto de muito valor sentimental, que para ele não existia dinheiro nenhum que poderia pagar aquele relógio. E ele falando: eu vou dar uma recompensa àquele que achar este relógio. Não desistam, por favor, tem muita importância para mim esse relógio. Os funcionários que restavam se dedicavam, não apenas pelo relógio, mas sim para conquistar esta recompensa que seria dada, porque sabia que seu patrão era um patrão muito bom e sabia que viria algo de bom dele. E ele procurou, os funcionários procurou e não encontrou. O dia foi se terminando, foi acabando o dia. De repente, aparece uma criança vindo da escola, com a sua bolsa nas costas, e perguntou: Senhor, por que está triste? Senhor, por que tanto barulho dentro do celeiro? Minha criança, esse não é o momento de eu conversar. Não tire minha atenção. Eu perdi algo de muito valioso que está naquele celeiro e ninguém consegue encontrar. São meus funcionários procurando o meu relógio. A criança ficou ali olhando, observando por alguns minutos. Até que saiu a última pessoa
o último funcionário e trazendo a resposta negativa que não tinha encontrado o seu relógio. A criança então viu a tristeza daquele homem e se ofereceu a ajudar. O homem olhou para a criança e falou: todos aqui já procuraram e não encontraram. Você, criança, vai conseguir encontrar o meu relógio? A criança olhou para ele e falou: meu senhor, me dê essa oportunidade, me dê esta chance. Eu aprendi algo de muito valioso na escola hoje e eu quero viver este algo valioso que eu aprendi. Ele falou: tudo bem, então vá. Já sem esperança, ele falou: então vá. Essa criança entrou no celeiro, fechou a porta do celeiro e ficou em silêncio. O dono da propriedade e os funcionários ficaram até preocupados se algo tinha acontecido, porque não escutava nenhum ruído da criança dentro daquele celeiro. Mas de repente, depois de algum tempo, a porta daquele celeiro se abriu e esta criança veio carregando em suas mãos o relógio que era tão valioso para este fazendeiro. E esse fazendeiro não escondeu a emoção. E esse fazendeiro não escondeu a satisfação. E olhou para a criança e falou: antes de eu perguntar o que você deseja, me explique como você achou o meu relógio, você sendo apenas uma criança. Veja, eu tenho homens fortes aqui, eu tenho esposas dos homens aqui, dos meus funcionários, dedicadas, e não acharam. Como você encontrou o meu relógio? Essa criança sorrindo falou apenas uma frase: eu apenas me assentei e fiquei em silêncio para ouvir. E eu escutei o tique e taque do relógio. E eu fui até a direção dele e o encontrei. Está aqui o que você tanto desejava, meu Senhor. Conclusão. É no silêncio que você escuta as coisas mais importantes de sua vida. É no silêncio que você escuta a voz de Deus. João, capítulo 10, de número 27, nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me conhecem. João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Lucas, capítulo de número 11, verso de 28. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas, capítulo 11, verso 28. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje, Deus está falando contigo. Deus está falando para você nesse amanhecer. Não fique angustiado. Não fique transtornado. Não fique preocupado.
Não fique ansioso. Fique em paz, porque Deus está falando contigo neste amanhecer. Deus vai fazer maravilhas e prodígios neste amanhecer, porque diz a sua palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que descansa, descansa em silêncio, descansa quieto, não faz barulho, porque está descansando. Deus está falando com você nesse amanhecer. Você não precisa fazer barulho. Você não precisa ficar movendo, tirando as coisas dos lugares. Porque Deus, Ele colocou tudo no devido lugar. Deus vai realizar os seus sonhos nesse dia. Porque a palavra de Deus diz: entre no teu quarto e feche a porta e ore em secreto ao Senhor. E Deus vai realizar todas as coisas em público para você. Deus vai te honrar todo o seu esforço. Não esqueça que Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir Jesus. E Marta estava fadigada, indo de um lado para o outro. Esta criança se assentou para ouvir, enquanto os demais ficaram de um lado para o outro, apenas procurando, e não encontraram. Aquele que senta e ouve, encontra Jesus. O Espírito Santo vale muito mais no meu, no seu, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Este foi o meu, o seu, o nosso café da manhã com Deus.